Nesta aula vamos resolver alguns exercícios básicos sobre elipse para tirar algumas dúvidas que possam ter ficado na aula anterior. Bom, pessoal, dando sequência nas aulas de elipse lá da semana passada da aula gravada, resolvi fazer alguns exercícios para fixar melhor esse assunto aí. O primeiro exercício fala o seguinte: você faça a leitura aí do anterior, determine a equação da elipse da figura abaixo. Aí você tem a figura. Tendo essa figura, nós podemos perceber o quê? Que o eixo principal, o eixo maior, está sobre o eixo x. Se o eixo maior está sobre o eixo x e o centro dela é o 0 e 0. Por que o centro é o 0 e 0? Porque os focos são dados que é menos 4 e 0 e 4 e 0. Então nós temos os focos, que são os pares ordenados, menos 4 e 0 e 4 e 0. O centro é o ponto médio entre os focos. Então o centro é o par ordenado 0 e 0. É o centro dessa elipse. O eixo focal está sobre o eixo x, então o eixo maior também está sobre o eixo x. A equação dela seria x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Para encontrar essa equação, nós precisamos encontrar quem? O valor do a e o valor do b. O b está fácil, porque o b é quem? O b tem a ver com o eixo menor. O eixo menor é esse eixo aqui, ó, dos vértices de menos 3 a 3. Então o eixo menor, de menos 3 ao 3, mede 6. Quem mede 6? 2b. 2b igual a 6. Isso implica que o b é 3. A distância focal é de um foco ao outro. Então é de menos 4 ao 4. Isso mede 8. Quem mede 8? A distância focal, 2c, é igual a 8. Então, se 2c é igual a 8, isso nos dá que o c é igual a 4. Só que eu preciso encontrar o valor do a. Para encontrar o valor do a, nós usamos a relação fundamental da elipse. Qual é a relação fundamental da elipse? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Relação. Aí dá para a gente descobrir quem é o valor do a aqui. O a ao quadrado é igual a b ao quadrado, 3 ao quadrado, c ao quadrado, 4 ao quadrado. Isso vai dar um a ao quadrado igual a 9 mais 16. A ao quadrado é 25. O a é igual a 5. Esse é o valor do nosso a, 5. Se eu tenho a e tenho b, dá para mim escrever a equação dessa elipse. Como ficaria a equação dela? X ao quadrado sobre a ao quadrado. A é 5, mas a ao quadrado é 25. Então, sobre 25 mais y ao quadrado
sobre b ao quadrado. b é 3, mais 3 ao quadrado é 9. É igual a 1. Essa é a equação reduzida da elipse com centro 0 e 0, focos menos 4 e 4, vértices 0 e 3 e 0 e menos 3. Os outros vértices seriam quem? Quer dizer que se o A é 5, que ela está passando no 5 e 0, e aqui ela está passando no menos 5 e 0. Os outros vértices seriam 5 e 0 e menos 5 e 0. Se perguntar qual é a excentricidade, lembrar que a excentricidade é C dividido por A, ou seja, 4 dividido por 5. Beleza? Veja esse exercício então aí que vocês acabaram de ler. Queremos a equação da elipse dessa figura aqui. Bom, essa figura é uma figura que ela não tem centro na origem. O centro dela não está na origem. O centro dessa elipse, como a gente pode perceber, é esse ponto aqui, ó, que é o par ordenado 7 do x, 9 do y. 7 e 9. O eixo maior dela está na vertical. Por quê? Essa distância aqui, ó, é a distância do 3 ao 11. 11 tira 3, 8. E essa distância aqui, ó, é a distância do 3 ao 15. 3 tira 15 tira 3, 12. Então o eixo maior está na vertical. Se o eixo maior está na vertical, o valor do A vai dividindo o Y. Então ela seria uma equação desse formato aqui, ó. Y menos P, Y menos Q, onde Q é as coordenadas do Y do centro, ao quadrado, dividido por A ao quadrado, mais x menos p ao quadrado dividido por b ao quadrado é igual a 1. Seria isso. Posso colocar primeiro esse ou primeiro esse, porque a soma não importa na adição à operação. Eu tenho o valor do A, eu sei que o eixo maior vale 12. Ó. Isso daqui é igual a 2A. Ó. Portanto, A é igual a 6. Tem o valor do B. Sei que o eixo daqui, ó, é o eixo menor. 2B é igual a 8. Então, B é igual a 4. Se eu tenho A e tenho B, tenho o centro, só substituir na equação. Y menos 9 ao quadrado sobre A ao quadrado, 6 ao quadrado, mais x menos 7 ao quadrado sobre B ao quadrado, 4 ao quadrado é igual a 1. A equação ficaria como? Y menos 9 ao quadrado sobre 36 mais x menos 7 ao quadrado sobre 16 é igual a 1. Essa seria a equação dessa elipse com centro no par ordenado 7 e 9, vértices 7 e 3, 7 e 15, 3 e 9, 11 e 9.
e centro aqui, ó, 7 e 9. Veja que a gente consegue determinar a equação só olhando na figura, sabendo quem é quem. O importante é você saber quem, identificar o eixo maior e o eixo menor, os vértices e o centro da elipse. Tranquilo. Vejamos esse exercício agora então. Ele fala, determine a excentricidade da elipse de equação x² mais 5y² igual a 20. Essa elipse aqui está escrita na forma de equação geral. Quer dizer que foi desenvolvido, tirado o mínimo múltiplo comum na situação dela. O que eu tenho que fazer? Voltar ela para a forma de equação reduzida. Como que eu faço isso? Aqui tem que ficar 1, ó. Aqui já é 1, e aqui tem que ficar igual a 1. Para ficar igual a 1, então nós sempre imaginamos aqui na igualdade aqui o termo independente. Para ficar igual a 1, teria que dividir por quanto? Pelo próprio 20. Então é isso que nós vamos fazer, dividir pelo próprio 20. Então ficaria o seguinte. Divide por 20. Por que eu escolhi o 20? Porque aqui tem que ficar igual a 1 na equação da elipse. Então ficaria x² mais 5y² igual a 20, tudo dividido por 20, porque se eu dividir um membro, eu tenho que dividir o outro para manter a igualdade. Igual a 20. Aí nós teríamos a equação x² sobre 20 mais 5 e 20 dá para simplificar. 5 e 20 dá para simplificar por 5. Aqui fica 4 e aqui fica 1. Então ficaria y² sobre 4. y² sobre 4 é igual a 20 sobre 21. Essa é a minha equação. Só que eu quero a excentricidade. Para fazer a excentricidade eu tenho que encontrar o C e o A. Se a equação está escrita nesse formato de equação reduzida, o A é sempre o termo maior que está embaixo, é o ao². Então, como eu tenho 24, eu posso afirmar que o A ao² é igual a 20. Isso me daria um A igual a raiz² de 20. Se nós decompormos o 20, 20 é 4 vezes 5, daria 2 raiz de 5. Encontrei o valor do A. E o B? B ao² é igual ao outro termo que está embaixo, é o 4. Então, B ao² é igual a 4. B é igual a 2. Teria encontrado o A e o B. Mas eu preciso de quem? Do C. Que para fazer a excentricidade é C sobre A. Se eu preciso do C, eu uso a relação fundamental. Usa a relação que vale na elipse, que é qual? A relação é A ao² é igual a B ao² mais C ao². O A ao² a gente tem aqui, ó, ele é 20 e o B ao² é 4. Então ficaria aqui A ao² 20 é igual a 4 mais C ao². Aí você pensa assim, ó, para dar 20, 4 mais quem dá 20? 4 mais 16. Então C ao² é igual a 16. Como C é uma medida, C é igual a raiz² de 16. C é igual a 4 unidades também, ó. Aí, a partir do momento que eu encontrei o valor do C, dá para eu determinar a excentricidade. A excentricidade que eu estou querendo, C sobre A, é igual a C é 4 e o A é 2 raiz de 5 sobre 2 raiz de 5. Simplifica 4 com 2,
fica 2 sobre raiz de 5. Dá para racionalizar isso daqui. O que é racionalizar? Tirar a raiz do denominador quando é raiz quadrada. Multiplica por ela mesma. Multiplica por raiz de 5 por raiz de 5. Então a excentricidade nossa seria 2 raiz de 5 sobre 5. Essa é a excentricidade da elipse, cuja equação é x ao quadrado mais 5y ao quadrado igual a 20. Vejamos esse exercício do item, então. Ele fala: os focos de uma elipse são F1, 0 e menos 6, e 0 e 6, F2. Os pontos A, 0 e 9, B, x e 3, com x maior que 0, estão na elipse. A área do triângulo com vértices BF1 e F2 é igual a... Ele quer a área do triângulo BF1 e F2. Bom, B é o par ordenado que ele fala aí, x e 3. B é x e 3. Então é um ponto aqui, ó, x e 3. Esse é o B. Pertence à elipse. F1 e F2 eu tenho aqui, eu quero a área desse triângulo aqui, ó. F1, F2, B, F2, ó. Esse é o triângulo que eu estou querendo minha área. Só que nesse triângulo, se nós olharmos ele na horizontal aqui, eu sei que de F1 a F2 mede 12. E seria o que do triângulo? A base. E a altura dele é a distância do ponto B até essa base. Mas essa distância é o valor do x do ponto B. Ou seja, a área do triângulo seria a base 12 vezes x dividido por 2. Ó. Base vezes altura dividido por 2. A área desse triângulo seria 6x. Então eu preciso encontrar quem é o x para encontrar a área. Sem o x eu não consigo encontrar a área. Mas o x pertence a uma elipse de focos 0 e 6, 0 e menos 2, que passa pelo par ordenado 0 e 9. Se 0 e 9 está sobre o eixo y e os focos estão sobre o eixo y, então 0 e 9 é um dos vértices dessa elipse. Se é um dos vértices, o simétrico a ele, nesse caso essa elipse, teria centro 0 e 0. Ó. Por que 0 e 0? Porque é o ponto médio entre os focos. E de 0 a 9, de 0 a menos 9, 0 e menos 9 é o outro vértice. Ó. Então teria como vértices 0 e 9, 0 e menos 9. Então essa elipse estaria fazendo isso daqui, ó. Mais ou menos desenhando ela aqui. Seria mais ou menos assim. Cuidado que o x aqui não é o vértice está aqui, ó. E o outro vértice está aqui. Para encontrar o x, se eu encontrar a equação da elipse, consigo encontrar o x. A equação dessa elipse é no formato x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Por que que o a está dividindo o y? Porque o eixo maior está sobre o eixo y. Que os vértices do eixo maior são 0 e 9 e 0 e menos 9.
Então, o A eu sei quanto é. Quanto é? O eixo maior todo aqui, ó, de 9 a menos 9, 2A vale 18. Então, o A é igual a 9. Eu tenho o A que é 9. A distância focal é 12. Então, o meu C, A é 9 e o C é 6, que é a distância do centro ao foco, o valor do C. Dá para descobrir o B? Dá para descobrir pela relação fundamental da elipse. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, sabemos dessa relação. O A é 9 ao quadrado, é igual a B ao quadrado mais 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, passa subtraindo do 81, que é 9 ao quadrado. Então, B ao quadrado é igual a 81 menos 36. B ao quadrado é igual a 81, tira 30, 51. Tira 6, 55. 45. B ao quadrado é igual a 45. B é igual a raiz quadrada de 45. Que se nós fatorarmos dá 3 raiz de 5. Mas basta saber o B ao quadrado. Por que eu preciso do B ao quadrado? Porque eu preciso da equação da elipse. Preciso da equação dela. Então vamos ver como é que a gente vai fazer essa equação. Eu tenho B ao quadrado? Tenho 45. Tenho A ao quadrado? 9 ao quadrado, 81. Então eu posso escrever que a equação é, apagar aqui, ó. Equação x ao quadrado sobre b ao quadrado. B ao quadrado, 45. Mais y ao quadrado sobre a ao quadrado. A é 9. 9 ao quadrado, 81. Isso é igual a 1. Nós queremos descobrir o x do B para terminar a nossa área ali. O que eu faço? O ponto B é o ponto de para-ordenado x e 3. Então o y vale 3, substituo ali e vou encontrar o valor do x. Então eu teria x ao quadrado sobre 45 mais 3 ao quadrado sobre 81 é igual a 1. O que eu fiz aqui? A gente substituiu para ordenado o ponto P, x e 3. Ó. Substitui aqui. Aí eu vou ter essa equação. 3 ao quadrado, 9. 9 com 81 dá 1 nono. Dá para simplificar aqui, ó. Fica 1 sobre 9. Então fica x ao quadrado sobre 45 é igual a 1 menos 1 nono. 1 menos 1 nono, 8 nonos. Então eu vou ter aqui x ao quadrado é igual a 8, passo 45 multiplicando, vezes 45 sobre 9. 45 dividido por 9, 5. 5 vezes 8, 40. X ao quadrado é igual a 40. X é igual a raiz quadrada de 40. Raiz quadrada de 40 dá 2 raiz de 10. Esse é o meu x. Só que nós estávamos procurando quem? A área. A área, nós havíamos observado que a área do triângulo era 6x. A área, já havia observado no vídeo que era 6x. Então a área é igual a
6 vezes 2 raiz de 10. Ó. Essa área é igual a 12 raiz de 10 unidades de área. É a área da nossa triângulo. Resposta do gabarito. Letra D.